Vamos lá, então, vamos trabalhar um pouquinho de layout e gerenciamento por categoria. Hoje, a farmácia vem procurando copiar o que o supermercado já vem trabalhando já há algum tempo, que é o gerenciamento por categoria, tá bem? O que é o gerenciamento por categoria? É você setorizar a sua farmácia com artigos e produtos que são comuns, como, por exemplo, fazer lá o cantinho do bebê, cantinho da intimidade, cantinho do diabético, não é isso? Separar os produtos, por exemplo, shampoo, condicionador, tudo separado no local, produto de higiene bucal, separando no local. Então, isso aí nós chamamos por gerenciamento por categoria, tá bem? E para isso é necessário você ter a apresentação externa, o posicionamento e a atração desses produtos, né? Assim como a apresentação interna e o envolvimento. Então, a farmácia tem que ter um envolvimento. Você tem que criar o quê? Corredores, né? Que vão criar aquela falsa necessidade. Vou dar um exemplo bem clássico. Quando você entra, por exemplo, na Americanas. Americanas não faz aqueles corredores, parece um caracol, entope aquilo lá de um monte de produtos. Às vezes você está esperando lá, de repente você acaba, pode observar, você acaba sempre pegando alguma coisinha e leva. Isso daí é tudo que é estudado, faz parte do gerenciamento de categoria e criar esses corredores que criam esse envolvimento e essa falsa necessidade, né, para estimular a compra por impulso, tá bem? A compra por impulso, tá bem? Então, às vezes nós temos farmácias que têm marcas próprias, né? Tem diversificação de produtos e serviços, né? Assim como às vezes tem o próprio comércio eletrônico e a página, que são tendências que vão, com a pandemia, só cresceu, tá bom? Então é sempre bom lembrar que os produtos que são chamados medicamentos isentos de prescrição e os medicamentos taxados, que enquadra aqui os psicotrópicos, eles representam em torno de 50%, 60%. 15% são os MIPs e os produtos de higiene e beleza. E é um crescimento muito grande com relação a esses produtos aqui, que tem uma margem de lucro maior. Tá bem? Então, é importante a gente já começar a ficar atento aos diferenciais mercadológicos, como por entrega a domicílio. Não são todas as farmácias hoje que eles estão fazendo, mas a grande parte ainda se tem. O serviço de atendimento ao cliente, os drive-thru, o banco 24 horas também, um diferencial, mas também corre a explodir a farmácia, né? Com um assalto. Contrato convênio, assistência farmacêutica integral, que isso aí já está previsto por lei, com o próprio comércio eletrônico através das páginas, programas de fidelização através dos cartões ou, né, as pontuações e as recargas que às vezes acontecem, né, de cartão que atraem também a clientela, tá bem? Aí os drive-thru, nós tínhamos um programa que tinha uma capilaridade muito boa, que era o Aqui, né, tem farmácia popular, é um programa que funcionou. Então, programa, eu não tenho político de estimação, tá? Se o cara fez certo, elogio, se fez errado, eu critico. E é um programa que funcionou e teve uma certa capilaridade, entendeu? Então, deu acesso a grande parte dos pacientes. O problema que ele teve, muita fraude, né? Muita farmácia fraudando. Falava que funcionava até às 20 horas, depois das 24 horas até às 6 da manhã, efetuava a venda para aqueles clientes. Então, tivemos muitas fraudes ali, envolvendo o coitado farmacêutico que nem sabia que isso estava acontecendo. Mas aí foi implicado a ele um crime federal. Eu falo isso porque eu julguei vários processos no Conselho Federal de Farmácia, né, implicando a venda do farmacêutico, né, nessas fraudes que aconteciam com o proprietário. Tá bem? E aí, segundo a Abrafarma, o futuro do farmacêutico está voltado na questão da possibilidade da reposição automática. Muitas vezes já acontece isso. Ela estabelece lá, o estoque mínimo, por exemplo, do Buscopan é 3. Caiu para 2. Automaticamente ele já faz o pedido de 1. E aí vai somando com os outros produtos, dispara o pedido. O layout voltado ao autosserviço, que a gente já vem observando, né? Grande parte lá, os MIP, tudo separado, explicando para que serve, para o paciente já pegar e não ter o trabalho que você está orientando. A gestão financeira profissional, que às vezes é o que peca com o profissional farmacêutico, ele monta um empreendimento, mas esquece da parte da gestão e aí não vai. Está sempre associada a marcas fortes, como as redes, franquias, né? Franquias que nós temos franquias que são
de ultrapopulares que nós temos aí, nós temos as franquias associativistas que no estado do Mato Grosso não vingou. Tá? Falo isso porque eu fiz parte de uma rede associativista e aqui não teve muito espírito associativista, né? Às vezes você deixa de ganhar para um bem maior, né? Então, mas é uma tendência para as farmácias independentes aqui, tá bem? As vendas, né, o faturamento não ficar só baseado na questão do similar, porque o similar também diminuiu muitas margens com as franquias ultra populares, diminuiu muito, não é isso? E é claro, investimento no atendimento personalizado com a clientela, tá bem? E o gerenciamento de categoria nada mais é do que isso, você setorizar a sua farmácia, depois você chegar ao requinte de estar nesse setor verificando em metro quadrado, e depois avaliando aquela categoria, né, que está separado, né, separado em metro quadrado, tá bom? Então, o objetivo é isso, aumentar o tráfego, né? Então, criar na farmácia os corredores, a transição comercial, verificar a questão do caixa, para gerar um caixa, criar uma sensação de urgência e oportunidade, tá bem? E reforçar a imagem da farmácia na questão do posicionamento, de preços baixos, descontos, serviços, né? Para defender o seu território. Então, esse aqui é o objetivo do gerenciamento por categoria, tá? Aumentar, gerar, criar, reforçar e defender o território. Então, aí você cria esses setores, né? Setor de curativo, antisséptico, e aí você trabalha lá no setor cantinho de intimidade, cantinho do bebê, né? Cantinho dos cabelos, né? Tintura, shampoo, condicionador. Então você vai setorizando a farmácia dessa forma. A gôndola, gente, toda gôndola tem locais privilegiados e locais poucos privilegiados. Então aqui nós temos uma gôndola, tá bem? Uma gôndola. E nessa gôndola nós vamos ter assim, a ponta de gôndola. Toda ponta de gôndola é um local nobre, tá bem? É onde você coloca os produtos de exposição com um determinado desconto que você quer alavancar as vendas. A palavra certa seria essa. Então toda ponta de gôndola ela é privilegiada. Se vocês observarem, o supermercado tem as pontas de gôndolas. Essas pontas de gôndolas são negociadas diretamente com a indústria, assim como as farmácias estão copiando o mesmo modelo. Então tá lá, Gillette, então põe lá ponta de gôndola de Gillette, aquela semana vai ser só Gillette e a propaganda em cima daquilo ali. Qual que é o objetivo ali? O objetivo é alavancar as vendas. A diferença é que a indústria, grande parte da indústria, ela tem uma pessoa que vai lá repor, uma pessoa que vai organizar, entendeu? E a farmácia não tem, ainda, tá bom? Então, ponta de gôndola é um local extremamente privilegiado, tá bem? Outra área nobre, o meio da gôndola. Meio da gôndola também serve, né? Corresponde a mais ou menos 70%, um local privilegiado. E aí eu tenho aqueles 40 centímetros entre a ponta e o meio que não é tão interessante, tá bem? Os supermercados negociam as pontas de gôndola, assim como muitas farmácias também negociam essas pontas de gôndola, tá bem? Então, qual que é o objetivo, então? Aumentar o número de venda, aumentar os espaços para proporcionar um maior conforto para o cliente e criar essa venda de impulso, tá bom? Então, para isso é preciso você conhecer o perfil dos seus clientes, os tipos de produtos, os hábitos de compra, os limitantes para a compra, os horários de pico e concentração, inclusive para você concentrar a sua equipe, não é isso? Isso tudo o sistema já vai te dando, né? Naquele horário de pico tem que estar todo mundo atento ali, né? O perfil dos concorrentes, o relacionamento com os concorrentes, o seu layout da farmácia, né? Bem como os produtos disponibilizados. Em termos de local, vou verificar se você está próximo de escola, supermercado, tem estacionamento, não tem, se tem fluxo de passagem de pessoas, isso tudo é importante para você estar avaliando isso aí, tá bem? Então, sempre fazendo essas perguntas aqui dentro das categorias, né? Por que o consumidor compra aquela categoria? O que mais importa para ele? É isso? Qual que é a faixa etária, o sexo, né? Isso tudo influencia
no seu gerenciamento por categoria. Então, nós vamos ter produtos que são produtos de giro, eu vou promover uma maior visibilidade. São produtos sazonais. O que são produtos sazonais? Isso é inverno, verão, inverno. Antigripal, vitamina C, não é isso? Lencinho para as narinas, solução fisiológica. Verão, bebida hidratante, protetor solar, e assim você vai, né, trabalhando os seus produtos e, é claro, gerenciando eles por categoria, tá bom? Dentro das áreas que você seleciona para estabelecer esse gerenciamento de categoria, nós temos áreas que têm pontos positivos e pontos negativos. Vamos observar, então, os que são pontos positivos e o que são pontos negativos. Corredores largos é um ponto positivo, tá bem? Ilhas baixas também é um ponto positivo. Ponta de gôndola é um ponto positivo. Área central da gôndola é um ponto positivo. Início da gôndola, né? Aqueles 40 centímetros que eu falei para vocês. Não é o meio, não é a ponta. Aquilo ali não é um ponto positivo. Final das gôndolas, lá no finalzinho aqui, também não é um ponto positivo. Saída da farmácia, também não é um ponto. Entrada, se estiver a 2 a 3 metros da porta, é um ponto positivo. Mas se ficar 1 metro da porta, não é um ponto positivo, porque o paciente entra, para e escaneia da esquerda para a direita, como você lê. Tá bem? Prateleira, na altura dos olhos. A mulher gosta de pegar o produto na altura dos olhos. Ela não gosta de agachar para pegar o produto. Então, na altura dos olhos, corredor com fluxo obrigatório, ou seja, o que é um corredor com fluxo obrigatório? Está o balcão e o caixa aqui, e as gôndolas no meio. Então, você criou um corredor obrigatório. Ele vai lá pedir o medicamento, tá certo? E para pagar, volta. Nisso aqui, as pontas de gôndolas, é importante, ele dá uma olhadinha, eu quero isso aqui, você já fez a compra de impulso. Tá bem? Produtos, né, de alta procura, também, sempre posicionado na ponta de gôndola. Sinais negativos, portas de acesso. Não, porta de acesso para o escritório, porta de acesso para a sala de aplicação, isso aqui não é. Atrás de coluna, é zona morta essa região aqui. Corredores apertados, também não. Atrás do balcão, os produtos promocionais também não funcionam. Tá bem? Mulher não gosta de abaixar, mulher não gosta de levantar para pegar. Tá bem? E lembrando que a altura, né, normalmente das prateleiras tem que ser no 1,60 m, porque é o tamanho da brasileira. Tá bom? Pontos negativos, fora do fluxo, né, acima de 1,80 m não é interessante, ou abaixo de 1,50 m. Então ela não gosta de levantar o bracinho para pegar e não gosta de abaixar para pegar. Tá bom? Então dessa forma você vai estar organizando. Então os campeões de venda têm que estar nos pontos de maior tráfego. Tá bem? Ficar visível. Tá joia? São os campeões de venda. Quando eu falo campeões de venda, são aqueles produtos que estão fazendo propaganda na televisão. São aqueles produtos que você comprou com determinado promocional para alavancar. Tá bem? Defino que são pontos normais e pontos promocionais. Então, esse aqui é um ponto normal e lá é um ponto... Aqui é um ponto promocional e aqui é um ponto normal. Então, você vai fazer isso aqui. Quando você quer promover um produto, você vai tirar aquele produto de lá, trazer para cá, vai ficar um determinado produto, um determinado tempo. Por exemplo, peguei lá, vou dar um exemplo, uma fralda. Aí eu tenho várias fraldas, mas eu quero promover a fralda Pampers. Então, você vai tirar a fralda Pampers de lá e vai trazer para cá, na ponta de gôndola. Coloca o produto, com oferta, o preço, belezinha. Longe da região onde ele está. Por quê? De repente ele for lá e comparar com outras fraldas, ele vai falar, não, essa aqui é interessante, eu não quero essa aqui, quero essa outra aqui. Fica por um período, depois ele retorna. Aí você traz outro produto. Isso aqui é uma rotatividade do mínimo de 15 a 30 dias. Você que vai estabelecendo isso aqui. Bem? Então, os antiácidos, polivitamínicos, suplementos, absorventes, tudo de acordo com a procura e o consumidor. Tá bem? Produtos de higiene pessoal, sempre colocados no autosserviço, que é para facilitar essas vendas aqui. Produtos sempre à altura dos olhos e à altura das mãos,
né? Por isso eu tenho que ter a altura ideal das gôndolas, não pode ser alta, assim como das prateleiras. Tá joia? Posicionamento nas gôndolas, movimento dos olhos. Como é que é o movimento dos olhos? Você lê sempre da esquerda para a direita, como você lê o livro, lê um caderno, da esquerda para a direita. Então os produtos têm que ser posicionados da esquerda para a direita, tá bem? Para dar maior visibilidade. Campeões de venda, aquele produto campeão que ele alavancar. Campeão de venda sempre da esquerda, que é o primeiro que vai ver. E o segundo é o produto que você quer alavancar com a vantagem econômica. Então, você olha à esquerda, eu vi lá o Lucretin, Lucretin, sabonete íntimo. E aqui você tem lá o Dermacide, por exemplo, que é um produto já conhecido, foi o primeiro sabonete íntimo lançado. E ali você coloca o Lucretin, um valor acessível para ele relacionar os produtos. Tá bem? Sempre agrupar, sempre o tamanho maior, então você vai estar lá. Maior, depois menor, sempre agrupando os produtos nessa ordem também. Tá bem? Mas sempre da esquerda para a direita. Tá jóia? E sempre agrupando eles por produtos. Tá bom? Então tá lá. Marcas consagradas sempre lado esquerdo, e aí o que produz outras marcas você colocar lá. Então você tem lá o KY, aí você põe o KMED aqui. Tá? Para ele estar comparando. É claro que a média sempre tem que ter uma diferença de preço legal para se tornar atrativo. Põe lá João Tex, aí depois você põe Ola, são os produtos que você quer alavancar. Por quê? O fluxo da pessoa ela lê da esquerda para a direita. É assim que você lê, é assim que tem que ser organizado. Tá bom? Tem que estar bem comunicado, não adianta estar lá com cartazinho pequenininho, não, tem que estar bem comunicado o preço, a oferta, a unidade, tá bem? Outra coisa, não deixar faltar produto, repõe o mais rápido possível, né? Tá bom? Para transparecer essa farmácia, que é uma farmácia farta, né? Evitar lá a falta de produtos, tá bem? Criar sempre um ambiente rico, né? E com organização, tá bom? Sempre as gôndolas de 1,60 m, não mais do que isso, porque é a altura da brasileira, então que é 1,60 m, que é a altura da brasileira, que é o público de 60% é o que compra na farmácia. Então isso aí já foi feito estudos em cima disso, tá bem? O ponto promocional tem que ficar longe da categoria de origem, que eu dei o exemplo da fralda. Trouxe a fralda para cá, mas o setor de fralda é lá no fundo. Trouxe para a fralda, vai ficar 30 dias em promoção aqui. Depois você volta para lá, traz outro produto para cá e assim sucessivamente. Tem que mudar isso aí a cada 15 a 30 dias. Tudo bem? A visualização, né, dos produtos promocionais. Então, o paciente está aqui à porta de entrada. Tem que estar no mínimo a distância aqui, ó, de 2 a 3 metros de distância. Não pode colocar 1 metro. O cara entrou, já tromba com a gôndola. Não, porque ele vai entrar, ele vai dar um passo, 1 metro. Aí ele vai escanear da esquerda para a direita. E vai olhar a farmácia da esquerda para a direita, escaneando os produtos que ele quer encontrar. Então aí a necessidade de deixar pelo menos de 2 a 3 metros de distância do início da farmácia. Às vezes a gente entra em farmácia, ela é pequena tal, ela põe lá quase lá fora o produto. Isso aí não é atraente, tá bem? Outra coisa importante, os produtos âncora. O que são produtos âncora? São produtos, entendeu? Já consagrados, tá bem? Você vai colocar junto com o produto que você quer alavancar. Eu dei o exemplo lá do Dermacide, né? Então você vai colocar lá o Dermacide da esquerda e o Lucretin lado direito. E aqui com aquela vantagem econômica, tá bem? Vai colocar lá o biotônico e do lado você põe o teotônico, neotônico, titônico, certo? Para ele ler da esquerda para a direita, tá bem? E são técnicas que o pessoal do marketing vem desenvolvendo já há algum tempo, tá bom? Na ponta também você pode colocar os produtos na ponta de gôndola, né? Lembrando que tem que estar sinalizado o preço, tudo certinho e visível, tá joia?
Então, os produtos promocionais sempre na ponta de gôndola, tá bem? E os produtos que têm maior margem de lucro no centro da gôndola. Então, aqui no centro da gôndola, você vai colocar os produtos que têm maior lucratividade para você. Lembrando que esse início aqui, esse finalzinho aqui, né, da gôndola, não é uma área nobre da gôndola, tá bom? Se deve evitar, então, lacuna, né? Então tem que causar uma má impressão, espaços vazios na prateleira, né? Isso aí causa uma sensação de fracasso na farmácia, tá bem? Prateleira sem produtos também. Olha que você vê uma farmácia esticando pomadinha assim, ó. A pomada tem que ficar assim, né? Começa a esticar uma pomada aqui, aí dá um espaço pomada aqui. Pode saber que ela está com dificuldade financeira, tá bem? Posicionamento muito abaixo, não é isso? A mulher não gosta de abaixar, então tem que sair numa altura adequada. Ela não gosta de se desdobrar para isso aqui. Evitar muitos produtos, né, agrupados e desorganizados. Então tem que, aqui tem um produto lá, uma vitamina, e de repente está misturado junto aqui um produto de beleza. Não, então você vai organizar vitamina, beleza, beleza, né? Que não atrai o cliente dessa forma assim. Tá bem? Então posiciona e deixa as gôndolas um pouco mais atraentes. Então, para a gente evitar, primeiramente, afasta as promoções da entrada, pelo menos 3 metros a 4 metros. Entrou aqui a farmácia, 3 a 4 metros, aí você põe a ponta de gôndola. Bem, fique atento sempre à paradinha do consumidor. De repente, todo cliente vai lá e para e vai lá na balança, né? Então você vai colocar, dá um jeito de colocar ali próximo ali uma ponta de gôndola, ó, para ele visualizar um nicho, né, promocional, porque é a paradinha dele e vai criar aquela necessidade de compra de impulso, tá bem? Então, onde ele parar, você já vai posicionando. Por isso que as gôndolas hoje, de preferência com rodinha, você arrasta para cá, arrasta para lá, até você achar uma posição mais adequada, tá bem? Evite confusão, então sempre organize, né, por produtos e setores ali, tá bom? E se permita a experimentação. Não deu certo aqui, ficou lá 30 dias, troca. Deu 15 dias, você viu que não vendeu nada, troca, né? Isso é importante você estar fazendo. Vai abusando das cores, né? Então vai mudando de acordo com os produtos, você pode estar organizando. Observe sempre a distância, né? E a harmonia entre os corredores, não pode ser um corredor muito apertado, tá bem? E busque sempre a excelência com relação a isso aí, tá? Sempre deixando nos produtos, né? Organizando, né? Da esquerda para a direita, tá bom? E aí a criatividade, cabe a sua criatividade estar desenvolvendo isso aí. Você pode fazer o cantinho da intimidade, cantinho pronto-socorro, né? O cantinho que você pode estar estabelecendo lá de fralda, produtos infantis. Então você pode estar desenvolvendo isso aí, tá bom? Tá lá o cantinho diabético com os glicosímetros, né? Então você pode colocar os aparelhos, as fitas, né? Sem as seringas, né? Para aplicação de insulina, sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo? Há os produtos light, né? Light que você pode também colocar para o paciente diabético sem problema. Inalador, então vai fazer lá a ponta de gôndola, inalador, umidificador, principalmente nós temos essa época do ano, então você pode estar desenvolvendo esse trabalho também. Tudo bem? Higiene bucal, então faça lá um espaço separado só para higiene bucal, então tá lá com pastas, né, enxaguatórios bucais, escovas de dente com diversas aplicações, e você coloca lá. Okay? Lente de contato, aí lente de contato você vai colocar todos os lubrificantes, então você vai criar esses cantinhos especiais, né, para esses produtos, né? Tudo bem? Caímos aí na questão do layout agora. Layout das farmácias hoje, nós temos programas que fazem ela até em 3D, é isso? Sempre lembrando, né, de criar o corredor, né? Vai lá, peça o medicamento, volta para pagar. Isso aqui é importante para verificar as pontas de gôndola de ida, ponta de gôndola de volta e produtos. Isso aqui é importante, você criar esse corredor. Nós vamos ver que isso aqui tem vantagem, e quando você estabelece o caixa no mesmo balcão, tem vantagens, né? Você vai diminuir essa questão até mesmo de um caixa, se for preciso.
Mas a desvantagem é que você diminui o fluxo dentro da farmácia, tá bem? Então, as instalações são importantes, tem que ser adequado de acordo com o ponto de venda. As fachadas também, né? Hoje tem muitas empresas que acabam até patrocinando essas fachadas, mas é necessário, está bem trabalhado. Hoje a tendência das farmácias são as farmácias mais profundas, né? E quanto maior a fachada também dá maior visibilidade ao estabelecimento. Então, e aqui nós temos um problema aqui em Cuiabá, que só em Cuiabá que eu vejo, né? Que a gente paga pela publicidade. Então você tem lá uma fachada de, assim, 20 metros, você tem direito à exposição de 2 por 2. É um problema aqui, né? Mas tem até uma cartilha para isso, mas enfim, no local. Loja em rua, né, ser compatível com o edifício, então você vai ter que adequar. Se ela tem lá a farmácia e tem os seus vizinhos, né, então você tem que ter uma arquitetura semelhante, né, aos seus vizinhos para não destoar o processo. Tá bem? Aí nós vamos ter lojas com estacionamento, lojas sem estacionamento. A iluminação interna é extremamente importante, então nós vamos ter que estar adequando isso aqui. Diferencial competitivo, né? O estacionamento pode ser um diferencial competitivo, né? Isso eu vejo importante isso aí, né? Mas eu não tenho loja com estacionamento efetivo, então aí você pode pagar um local que eu não vejo muito legal, ou escolher um ponto que tenha fluxo de pessoas, tá bem? Hoje a tendência de se montar os estabelecimentos farmacêuticos, tem muitas farmácias de centro, nós temos muitas farmácias de bairro. E hoje nós temos essas grandes avenidas aí que o paciente ele vem trabalhar e depois vai do centro para o bairro. A tendência é montar o quê? Um intermediário do trabalho para casa, né? E é claro, sempre com o estacionamento. É a tendência hoje montar essas farmácias aí, tá bom? Não tem estacionamento, então você vai dar preferência para um ponto que tem o quê? Fluxo de pessoas. Tá bom? Ponto de ônibus, não é isso? De uma grande loja, né? Então você vai ter que escolher dessa forma ali. E o layout adequado. A questão da iluminação e fachada, bem iluminadas as farmácias, né? Tem que ser bem iluminado. Primeiramente, para você estar divulgando a sua marca. Segundo, para você, de certa forma, o quê? Favorecer uma certa segurança, né? Ao seu paciente e até mesmo a você. Tá bom? Então, a vitrine. Vitrine, farmácia explora pouco. Eu vejo que as farmácias exploram pouco as vitrines, ao contrário de outros produtos, né? Outros segmentos que exploram bem a vitrine. Então, às vezes o cara põe lá uma grande, né, parede de vidro lá e explora muito pouco a sua vitrine. Algo que deveria ser trabalhado com uma maior intensidade. Tá bem? Aí nós temos ali a arquitetura dos produtos e serviços, né? Essa aqui é um modelo onde eu tenho, né, a entrada e aqui eu tenho o caixa. O ideal seria o caixa aqui, né, no canto, porque eu iria criar o fluxo, né? O paciente, ele entra, solicita o medicamento e depois ele sai para pagar. Nesse intervalo ele já viu duas pontas de gôndolas de ida, duas pontas de gôndola de saída, mais as laterais. Então, isso seria o ideal. Ah, mas eu quero fazer assim. Beleza. Quer fazer, colocar o caixa aqui, não tem problema, tá bom? Aí depois nós vamos estabelecer então um checkout aqui com diversos produtos para você aumentar seu ticket médio. Pode fazer? Pode. Qual que é a desvantagem? Você diminui o fluxo, né, da pessoa dentro da sua farmácia. E as pontas de gôndolas, a pessoa fica sem observar esses produtos. Tá bem? Então a arquitetura é de acordo com as entradas, os corredores, tem que ser bem espaçosos, né? Isso aí auxilia nesse processo aqui. Outra coisa importante, às vezes assim, porta automática. Eu vejo que porta automática não funciona muito bem. As cortinas de ar, sim. Porta automática para farmácia eu não vi muito legal, não. Posso estar tendo uma falsa impressão, mas não para mim não funciona, tá bem? E assim,
portas com menos de 1,5 m também não é legal. Então tem um tamanho aqui, tem que ser no mínimo uns 2 metros, auxiliando o processo, tá bem? Evite corredores estreitos, como já falamos anteriormente, né? Otimizar o arranjo da farmácia, isso é importante. Aí você tem vários arranjos, né? Aqui com várias pontas de gôndolas, né? Ou dessa forma aqui. Mas observe que aqui, por exemplo, eu colocou o checkout aqui, né? O caixa aqui. Então o paciente vai e volta. Não gostei, esse eu gostei mais, né? No sentido assim, ele vai e volta. No que vai e volta, gera o fluxo ali dentro da farmácia. Tá bem? Então, só mostrando aqui um layout, né, uma exposição do produto, e aí vai. Então, aí nós temos vários layouts dos interiores, né? Aí eu tenho que buscar o que mais se adequa, é claro, de acordo com o seu tamanho, do seu produto, do seu valor que você vai montar no seu empreendimento, né? Tá bom? O autosserviço é importante, né? E do autosserviço nós vamos ter o checkout, tá bem? Para privilegiar. O checkout, ele tem que, o objetivo dele é promover uma venda por impulso, tá bem? E é o que a gente observa, né? O paciente chega no checkout e aqui está repleto de produtos. Esse é o objetivo, é fazer com que o paciente compre qualquer coisinha com valor agregado baixo para aumentar o ticket médio da farmácia. Objetivo do checkout, tá bom? Para o autosserviço ali. Tudo bem, pessoal? Então tá lá. Desvantagem do checkout no balcão foi o que eu expliquei para você. O caixa e o balcão aqui não tem muita vantagem com relação a isso aí. Diferente, por exemplo, no checkout, onde ele pode aumentar o mix de produto e ali, uma comprinha que ele pegar ali a mais, aumenta o ticket médio da farmácia. Tá bem? Tranquilo? Aí a mobília vai de acordo com o que você escolher, né? Pode ser MDF, metal, vidro. Vidro já caiu em desuso, né? Diminuíram a questão dos vidros aí. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Vocês acham que cor influencia? Cor influencia, tá bom? Cor e iluminação. Então, de acordo com o produto, de acordo com como que você vai organizar a farmácia, isso auxilia também. Cores, né? Violeta, azul, qual o efeito psicológico? Estimulante, no caso da violeta, azul repousante, marrom, verde, amarelo, laranja são excitantes, vermelho, muito estimulante, tá bem? Isso aí, então, as farmácias já estão trabalhando essa questão das cores, né, para auxiliar nesse processo de venda da farmácia. Quem que estuda isso? São o pessoal do marketing, né? O pessoal do marketing estuda esses processos aí. Tá bem? Então, a iluminação auxilia nesse processo também, tá bom? Farmácia bem iluminada, bem projetada. Então, observe, projeto para mim construir, projeto para iluminação, tudo isso é importante. A maioria das farmácias, a iluminação é essa daqui, ó. Inclusive a minha também é dessa aqui, ainda é na difusa, né? Então ela ilumina todo o ambiente, né? Dessa forma aqui. A tendência, né, hoje é trabalhar com iluminação para destacar os produtos. Então vai lá, destaca o produto, né, que você quer alavancar. Tem iluminação geral, né, mas aí tem uma iluminação que destaca os produtos. É a tendência, né, naquele layout, naquele produto. Então, para exibir, entendeu, os produtos com uma maior intensidade. Tá bem? Então influencia na questão da luz. Então aí você já tem o mínimo, né? 50 lux, né? De 80 a 1000 lux, né? Para os checkouts de caixa. Isso aí já é estabelecido, né? Para um bom projeto. Então para o ambiente todo, em torno de 500 lux. E aí quando você quer dar aquele foco maior,
de 800 a 1000 lux. Beleza? Tudo bem? Beleza, professor. E vamos fechar agora. Vamos fechar agora, então.